Povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de fé, encontro da família de Deus, do povo de Deus, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sobre a sua família, e que a cada dia você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, que você possa caminhar de fé em fé, alegre por Jesus, pela salvação, porque a sua vida está guardada em Deus, porque você pertence ao Senhor e nada pode separar você, eu, cada um de nós, do amor de Deus. Vamos passar agora a meditação da palavra de Deus de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, nós vamos ler dos versos 10 ao 24. É uma leitura um pouco esticada, né? Um pouco grande, mas eu queria que você acompanhasse essa leitura, Gálatas 1, do versículo 10 ao versículo 24. O tema da mensagem de hoje é: de perseguidor da Igreja de Cristo a pregador da fé em Cristo. Um breve testemunho de Paulo. Gálatas 1, do versículo 10 ao 24. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Versículo 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Esse é o texto e essa é a leitura do fechamento do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. E nós podemos notar pela leitura que fizemos
que Paulo está fazendo uma defesa da sua postura, do seu chamado. Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério e podemos dizer das suas motivações. Paulo certamente estava sendo atacado pelos falsos mestres, pelos judaizantes. Esses homens, os falsos mestres, com seus enganos, estavam pervertendo o evangelho de Cristo, como nós vimos, e diz aí no versículo 7, que eles estavam enganando e pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. E esses homens olhavam com desconfiança para Paulo. Eles questionavam o apostolado, o chamado, as motivações, a autoridade. Paulo, esse que outrora nos perseguia, é ele agora que está querendo ditar para nós alguma coisa, querendo levar os homens a não terem uma postura de circuncisão, de lei. Ele está querendo agradar a homens. Então, eles acusavam Paulo de querer agradar a homens, E assim, Paulo diz no versículo 10, porventura, procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Procuro eu agradar a homens? Paulo está dizendo, procuro eu agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria eu servo de Cristo. Essa palavra de Paulo, ela é muito séria, porque Paulo está tocando num ponto que para ele é uma experiência pessoal, mas ele está tocando num ponto que é crucial para todo crente. Muitas vezes, muitos de nós preocupamos mais com o que os outros vão achar ou dizer de nós, do que cuidarmos das nossas palavras e da nossa postura diante de Deus. Por isso Paulo diz, se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Olha a afirmação que Paulo fala. Onde vocês estão com a cabeça? Se eu estivesse aqui para agradar homens, era melhor que eu não estivesse aqui, porque a minha vida toda eu procurei agradar homens, mas eu fui liberto disso. Hoje eu sou servo de Cristo. Se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Cristo. Jesus já havia dito há alguns anos antes, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 24, quando ele reuniu os discípulos e disse a eles, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém, sem exceção, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não tem como servir a dois senhores. É o que Paulo está trazendo aqui em sua defesa. Paulo está mostrando que sua vida havia mudado radicalmente. Paulo está mostrando que o seu testemunho era uma mensagem, era a autoridade que ele tinha para a mensagem que ele trazia. Paulo havia mudado radicalmente. Ele que outrora vivia para agradar ao zelo religioso, aos homens religiosos, aos ideais da religião, agora estava liberto.
Note que na sequência do texto ele diz: não procuro o favor de homens. Versículo 10. Não procuro agradar a homens. Versículo 10. O evangelho que eu anuncio não é segundo homens. Versículo 11. Não aprendi nem recebi de homem algum. Versículo 12. O tempo todo ele está mostrando aqui que na sua experiência pessoal, ele precisou romper com as amarras humanas, com o agradar a homens, com receber o elogio de homens, a aprovação de homens, porque ele é servo de Cristo, e isso é verdadeiro não apenas para Paulo, na sua experiência, no seu testemunho, mas é verdadeiro para cada um de nós. Lembram de Gálatas 5, versículo 1, que a gente tem mencionado muito aqui, como um versículo chave dessa carta? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, ou nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade. É por isso que essa série tem o título, né? Que essa carta recebe esse título, né? Carta da liberdade cristã. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, livres, ou seja, firmes nessa liberdade, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A primeira lição dessa mensagem é: vivemos, nos movemos e existimos para Deus e não para homens. Usando exatamente uma frase de Paulo, né, lá em Atos. Nele vivemos, existimos e nos movemos, né? Então a primeira lição que nós precisamos guardar é isso: nós vivemos, nos movemos e existimos para Deus e não para homens. Na apresentação do verbo de Deus no Evangelho de João, no versículo 11 do capítulo 1 em diante, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homens, ou do homem, mas de Deus. Essa é a liberdade. Nós vivemos, nos movemos e existimos para Deus e não para homens. Nós nascemos de Deus e não de homens. A graça não veio de homens, de instituições religiosas, não. Os homens são legalistas por essência. As religiões são legalistas também por excelência. A graça veio de Deus, veio em Cristo Jesus. O novo nascimento é esse nascer de Deus, é esse nascer livre, porque não nascemos da vontade de homem, nem da vontade da carne, mas nascemos de Deus. É nascer do Espírito. Nós não podemos viver escravizados pelas astúcias de homens, nem submetidos às suas leis e julgos de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós vivemos para Deus. Interessante que na sequência do texto, Paulo continua descrevendo a sua história pessoal, o seu testemunho de vida. Por isso eu escolhi esse tema da mensagem de hoje, da
de perseguidor da igreja de Cristo a pregador da fé em Cristo. Observe o que Paulo diz a partir do verso 13. Ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele vai dizer da sua experiência. Talvez o relatar tudo isso gerava constrangimento para Paulo, porque era um passado de dor, de vergonha, de tristeza, de escravidão. Ele vivia para homens. Paulo está mostrando exatamente isso, o que eu era e o que agora eu sou. Paulo está falando o quanto ele próprio era escravo da lei, o quanto ele próprio era escravo de regrinhas, o quanto ele próprio, em nome de Deus, fazia o mal, perseguia, maltratava, prendia e até matava as pessoas, em nome de Deus, por uma lei da religião, por uma escravidão na sua mente e no seu corpo, porque ele usava a sua consciência de zelo a Deus para fazer o mal. Escravo que ele era também de homens e de prescrições da lei. Nós não podemos esquecer que somos povo de Deus. Eu sempre gosto de referir, e cumprimentar e dizer à igreja, principalmente na hora de cumprimentar, na hora de impetrar a bênção, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus, e a nossa vida na escravidão religiosa é como se a gente fosse povo de propriedade exclusiva de homens. É isso que Paulo está dizendo. Ele vivia exatamente assim. Paulo está dizendo: eu servia a homens e não a Deus. Eu procurava agradar a homens e não a Deus. Eu me preocupava com a minha reputação como um judeu puro sangue. Eu era, na verdade, um escravo e não sabia. Eu era um escravo da religião, eu era um escravo de homens. É por isso que eu queria que você guardasse essa lição. Nós vivemos, nos movemos e existimos para Deus e não para homens. Isso é liberdade, isso é graça, graça de Deus na minha vida e na sua vida. A segunda lição da mensagem de hoje, eu coloquei nesses termos: o chamado pela graça quebra toda a cadeia e prisão da religiosidade humana. Olhe comigo os versos 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha como nós pertencemos a Deus. Por muito tempo Paulo não sabia, mas ele era um separado por Deus, ele era um escolhido de Deus, ele era propriedade exclusiva de Deus, mas ele não sabia, e ele vivia como se não fosse, como se ele fosse um judeu, e como se ele pertencesse àquela religião, a homens, e a regras, e a lei, mas ele era um Paulo, de propriedade exclusiva de Deus. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem defensa, não consultei carne e sangue. O chamado pela graça quebra toda a cadeia, toda a prisão da religiosidade humana. Paulo não diz que o Filho foi revelado para ele,
Você notou isso? No versículo 16, revelou seu Filho em mim. Revelou seu Filho na minha vida, na minha história. Jesus se revelou para ele no caminho de Damasco, ele apareceu para ele. Mas o que fez toda a diferença na vida e no ministério de Paulo foi Jesus Cristo ser revelado na vida dele, na história pessoal dele. E assim, Paulo está testemunhando para aqueles irmãos: eu vivia também na escravidão, eu era escravo de homens, a minha consciência era escrava, o meu zelo era ferrenho, eu era um radical religioso, comigo era ferro com ferro, era sangue, era lei, e assim eu maltratava, eu oprimia, eu perseguia, porque eu era escravo da religião, eu não vivia na graça, eu não entendia a graça, mas agora eu entendo, e esse é o evangelho que eu estou anunciando, o evangelho da graça, o evangelho da liberdade. As pessoas agora viam Cristo na vida de Paulo, porque aprove revelar seu Filho em mim, ou seja, interiormente, na sua história, não alguém que foi apresentado para Cristo, mas alguém que agora vive em Cristo, está em Cristo. Já não vivo eu, vai Paulo dizer mais à frente em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque Ele se revelou em mim, aprove revelar o seu Filho em mim, Cristo vive em mim, já estou crucificado, Gálatas 2:19, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O chamado pela graça quebra toda a cadeia e toda a prisão da religiosidade humana. Por isso, a salvação é pela graça. Graça, somente graça, do começo ao fim. A salvação é pela graça. Primeira lição: vivemos, nos movemos e existimos para Deus e não para homens. Segunda lição: o chamado pela graça quebra toda a cadeia, prisão da religiosidade humana. E terceira lição: Deus nos leva a uma visita no passado para testemunho da sua glória em nós. Observe o versículo 17. Ele diz que o Filho foi revelado nele, pela graça de Deus, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Paulo ficou 3 anos sendo ministrado por Deus, sendo tratado por Deus, sendo trabalhado por Deus. Vamos dizer assim, no secreto, Ele, Deus, 3 anos na Arábia, sendo trabalhado por Deus. E qual foi a primeira coisa que ele fez depois desses 3 anos de tratamento de Deus? Voltei outra vez para Damasco. E emendando no versículo 18, decorrido 3 anos, subi a Jerusalém. Nesse processo de tratamento, ele foi a Damasco. O que Paulo foi fazer em Damasco? Depois dos 3 anos, finalizados os 3 anos, ele então subiu de novo para Jerusalém. Ora, Damasco foi o caminho que ele estava, com cartas de prisões e de morte para os crentes. O caminho da perseguição de Paulo era Damasco. O povo de Damasco estava no caminho de Saulo para perseguir ou para receber o ódio dele. Ele respirava ódio e ira. Ele estava cheio de ódio. Ele queria então colocar os
crentes, os cristãos na cadeia. Ele queria então prender os do caminho, e diz que ele voltou então para Damasco, e em sequência diz que ele subiu para Jerusalém. E o que significa isso? Jerusalém era o quartel-general de Saulo, era de lá que ele saía com as suas incursões, com os seus tratados e suas ordens de prisão, era dali que ele saía. Foi em Jerusalém que Saulo presenciou o diácono Estevão sendo apedrejado até a morte. Foi ali em Jerusalém. E Deus então, no início da caminhada apostólica de Paulo, Deus o leva a refazer o caminho, onde ele passou levando morte e ódio, agora ele passa levando vida e amor. Onde ele passou fazendo mal, agora ele passava pregando a mensagem da paz, a mensagem da graça, a mensagem do evangelho, do amor de Deus. Paulo foi transformado pela graça de perseguidor da igreja, agora ele é um fiel pregador do evangelho verdadeiro. Olha os versos 23 e 24. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. O povo não entendia, mas não é Saulo, mas não é aquele que fez uma covardia com o fulano, não é ele que perseguia a gente. O que terá acontecido? Mas diz que todos glorificavam a Deus a meu respeito. Ou seja, Deus leva Paulo a um caminho do seu passado, onde lá, em nome de Deus, ele fez o mal, no engano, na escravidão, no erro, na ignorância. E Deus o leva então de volta a Damasco, a Jerusalém, para que ele pudesse testemunhar. O Saulo morreu. Aquele Saulo perseguidor não existe mais. Agora, Paulo é o homem que vive para a glória de Deus. Onde ele vai, as pessoas ficam satisfeitas de ver aquele homem. Não é aquele que perseguia, que tentava destruir. Agora ele está pregando, e glorificavam a Deus e davam glórias a Deus. Eu quero encerrar a mensagem de hoje, a nossa reflexão de hoje, te convidando a pensar na sua vida, no seu chamado, na sua história, no seu ministério, na sua história de vida, respondendo a essas perguntas que foram parte das lições que nós extraímos do texto. Você tem vivido para agradar a homens? Para buscar o favor de homens? Ou você tem vivido para agradar a Deus e pela graça de Deus? Responde. Você já experimentou a graça de Deus na sua vida, que te libertou totalmente de tudo aquilo que te oprimia, de todo jugo, de todo andar temeroso? E agora? Deus está com raiva de mim. Eu não consegui ler o capítulo hoje da Bíblia. Eu não consegui entregar meu dízimo. Eu não fui à igreja. E agora? Perdi minha salvação. Para com isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Não tem nada que você pode fazer para Deus te amar mais, e nada que você pode fazer para Deus te amar menos. Ele nos ama, e a prova do seu amor foi Cristo receber a punição pelo meu e pelo seu pecado. Ele levou sobre si a nossa culpa,
sabe, a nossa miséria, a nossa mazela, o nosso pecado. A obra de Cristo foi perfeita e plena. E essa graça, esse viver pela graça, nos libertou de toda a escravidão, de todo o peso, de toda a culpa. E eu ainda quero perguntar a você: há um Damasco ou uma Jerusalém para você visitar no seu passado? Será que existe algo que você precisa considerar do ontem, do seu passado, que você precisa visitar, pessoas que você precisa procurar e consertar o mal, o agravo, a ofensa, o mau testemunho? Será que Deus não pode levar a mim e a você a esse propósito? Que um dia você esteve lá e não glorificou a Deus, e não deu bom testemunho, e Deus te levar de novo, para você mostrar a todos que você é um novo homem, que você é uma nova mulher, e assim, ao final da sua história, como diz Paulo aqui, glorificavam a Deus a meu respeito. Eu e você também possamos dizer: o nome de Deus foi glorificado a meu respeito, nessa situação, nessa família, nessa cidade, nesse comércio, nessa empresa, nessa repartição pública, nessa escola, nesse lugar onde eu vivi no meu passado. Agora eu voltei lá e o nome do Senhor foi glorificado ali, na minha vida. As pessoas glorificaram a Deus ao ver a mudança na minha vida.